Boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em mais um culto no lar, mais um culto online para quem não pôde ir a uma igreja evangélica séria adorar ao Senhor, seja por ocasião de pandemia, de doença, ou está numa instituição, ou está internado, ou está trabalhando. Meu nome é Alexandre Francisco, estamos aqui em mais um culto online. E hoje eu seguirei como fiz da última vez. A pregação vai ser ler versículos bíblicos sobre um determinado tema. E hoje o tema será batalha espiritual. Tá? Espero que o tempo permita que consiga ler tudo. Tá bom? Vamos orar? Meu Deus, Senhor Jesus, isso é feito para tua honra e tua glória. Isso é feito, esse culto online, para glorificar o seu nome entre as pessoas nesta rede social, no Instagram e no YouTube, Senhor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossos erros, proteja nossas famílias, repreenda esse Ômicron, essa praga, essa doença que está atingindo muitos, essa variante. Senhor, cure as pessoas, Senhor. Muitas famílias estão tristes, enlutadas. Console, Senhor, essas pessoas. Cure, Senhor, das doenças. Repreenda a ação do inimigo. Repreenda a ação do inimigo de nossas almas. Nós somos gratos por tudo. Livra-nos da violência e do homem violento. Acalme, Senhor, as pessoas, os lares. Que seja para a tua honra e tua glória, Senhor. Repreenda as brigas, as desavenças. Nós te agradecemos por tudo. Aceita, Senhor, esse culto como aroma suave perante seu trono. Nós te pedimos e imploramos e te agradecemos respeitosamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, versículo inicial. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso está escrito na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8, corrigindo. Tá? Hoje será sobre batalha espiritual. É um tema que uns não gostam de abordar, algumas igrejas evangélicas, outras acham que tem que ser abordado. Temos várias interpretações desse tema. Eu falarei de versículos, citarei versículos, tá? E comentarei rapidamente sobre cada versículo, mas eu peço que os irmãos, se não conseguirem pegar os versículos bíblicos que eu falarei, que voltem no vídeo e anotem e leiam, tá? É importante ler a Bíblia. Ler a Bíblia tem sido desestimulado, desacreditado. Isso aí é um ataque do diabo, tá? O diabo que profana tudo que Deus fez na terra, e os seres humanos têm que lutar contra isso, tá? Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então nós temos que acreditar em Jesus e entregar nossa vida para Ele comandar a nossa vida. Tá bom? Bom, vou fazer uma oração agora, tá? Esse louvor que está ao fundo é a atmosfera de adoração do início dos anos 2000. Muito bonito. Se os irmãos puderem, os mais novos, que não conhecem, puderem procurar no YouTube, atmosfera de adoração. Tem 1, 2 e 3, se não me engano. Muito bom. Fazer oração para cura, que o Senhor haja na tua vida. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui levantando clamor para ti. O Senhor disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, o Senhor estaria no meio. O Senhor disse que o que ligarmos no céu, o Senhor ligaria. O que desligarmos na terra, o Senhor desligaria. O Senhor deu esse poder, o Senhor deu essa
esse presente para os seus servos, para quem aceitou Jesus, para a sua igreja, a igreja verdadeira, não a igreja instituição ou placa, mas a igreja verdadeira. Que o Senhor tem um remanescente fiel em cada igreja. Existem lobos, existem falsos pastores, existem pessoas que estão lá para pregar, para profanar o evangelho, com o objetivo de destruir, envergonhar, de propósito. Mas o Senhor tem um remanescente fiel, que lê a Bíblia, que ora a Ti, que entregou a vida a Ti sinceramente. Esse remanescente, o Senhor protege e o Senhor age no meio deles. Senhor Deus, eu venho pedir cura de doenças. Repreenda as doenças, Senhor. Doenças mentais, cardíacas, pulmonares, digestivas, articulares, hematológicas, reumatológicas, pessoas na UTI, pessoas desenganadas, pessoas na oncologia. Eu peço, Senhor, que o Senhor cure essas pessoas, Senhor, como o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, como o Senhor ressuscitou, Senhor, a filha do centurião, Senhor, como o Senhor agiu através de Pedro, que ressuscitou em Teu nome, Jesus, Tabita. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor é o mesmo Deus desde a pré-história, desde a fundação do mundo, desde quando a terra era sem forma e vazia, e o Senhor nos presenteou com atendimento de orações, Senhor. Ó Senhor, nós clamamos, nós pedimos cura para quem está ouvindo, nós pedimos, Senhor, repreenda as doenças, Senhor, que essas pessoas possam andar, possam enxergar, possam ouvir, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por atender a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Bom, vamos ler a pregação de hoje. Vai ser uma pregação de leitura de versículos, tá? E o tema hoje, batalha espiritual. Eu separei alguns para vocês, depois vocês anotem e pesquisem e estudem. Vou começar com Efésios 6, de 11 a 13. Vistam toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Efésios 6, 11 a 13. Nossa luta não é contra o vizinho, contra o irmão da igreja, contra o patrão, contra o empregado, contra alguém que te xingou no meio do caminho. Nossa luta é contra os espíritos do mal, que são chamados de poderes e autoridades dominadores do mundo das trevas. Satanás é chamado de o Deus deste século e deste mundo. Então nossa luta é contra esses seres espirituais que atormentam a vida das pessoas, que tentam comunicar, que se dizem espírito de luz, que tentam contatos luminosos, contatos auditivos, incorporam em outras pessoas. Então nossa luta é contra esses espíritos, porque nós somos servos de Jesus e o Espírito Santo de Deus nos reveste e Deus deu autoridade para lutarmos contra os principados e as potestades do mal. Seres que sobrevoam a terra, nossa luta é contra eles e nós temos o Espírito Santo de Deus. Deus deu autoridade ao cristão verdadeiro e deu autoridade para a igreja dele, a verdadeira igreja, os servos fiéis. Então nossa luta é contra esses seres que aparecem, uns contatos com discos voadores, seres em forma de répteis, seres de floresta, seja brasileiro, seja americano, experiências com luzes, seres luminosos. Nossa luta, nós estamos em nome de Jesus contra estes seres. Essa é a nossa luta. Situações da vida aparecem, pedras aparecem, às vezes é dardo do inimigo, e Deus deu autoridade aos servos fiéis. Quem é servo de Jesus tem autoridade. Então nossa luta é contra esses seres que se disfarçam de espírito de luz, de deuses dos antigos,
Anjos caídos que se apresentaram para os antigos e são cultuados como deuses até hoje. Essa luta é contra esses seres, em nome de Jesus. 2 Coríntios 10, 3-5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então nossa luta não é com padrão humano. São poderosas em Deus para destruir fortalezas, seja ela qual for. Situações, né? Fortalezas, aquelas fortalezas romanas, medievais, que tinham crocodilos, lagos, isso aí no mundo espiritual também. 1 Pedro 5-8. Estejais alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vigie para que não caia. E sai, cuidado com os laços. Situação. Dinheiro. Pessoas se aproximando. Pessoas para destruir teu casamento. Destruir seus filhos. Drogas, álcool, sugestões. Faça isso, faça aquilo. Não seja otário, tome essa cachaçinha, essa droguinha aqui. Vigie. Saia com a mulher casada, saia com o homem casado. Vigie. Laço, armadilhas. 2 Coríntios 11:14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Os anjos caídos são os deuses dos antigos. Qualquer um. São anjos caídos. Atrás de estátuas, está escrito na Bíblia, há poderes espirituais malignos. Estátua, cristal. O Satanás se disfarça de anjo de luz, de espírito de luz. Ele não aparece como mal, ele aparece como um bonzinho. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, repetindo, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para lutar por você, para proteger você, para ter escudo contra os dardos do diabo, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele ama a Deus, ou seja, porque ele me ama, né? Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Salmos 91. Proteção. Manda anjos para te proteger. Manda anjos para repreender os dardos do diabo, para lutar contra o diabo. Mais um trecho de guerra espiritual aqui, Apocalipse 12, 7-9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Olha, o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus.
O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que é o adversário, né? Satanás é adversário, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Ou seja, esses deuses antigos, esses anjos caídos, eles foram atacados por Arcanjo Miguel e os anjos de Deus. E eles revidaram, porém eles perderam a guerra. Perderam os lugares no céu. Eles eram principados e potestades, só que eles se rebelaram. Esses seres espirituais se rebelaram e foram lançados à terra. E aqui eles enganam. São os deuses, os espíritos que tentam contato, luzes que tentam contato, seres que se dizem alienígenas tentando contato. Esses são os anjos do dragão, que tentaram revidar contra os anjos de Deus, mas foram derrotados e foram lançados à terra. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistir à tentação, resistir às insinuações, resistir a dardos, que o diabo vai fugir. Mais um versículo de guerra espiritual, Colossenses 2:15. Colossenses 2, de 1 a 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Os anjos caídos e Satanás foram derrotados, após revidarem, foram lançados à terra. E Jesus veio à terra para desfazer as obras de Satanás. E aqui diz que esses poderes e autoridades foram despojados. Despojado é ser humilhado, é retirado as insígnias, despojos. Pegou as roupas de guerra desses poderes e autoridades e fez desses poderes e autoridades rebeldes um espetáculo público, com todo mundo olhando eles, admirados. Um espetáculo público era igual os romanos faziam. Eles derrotavam o inimigo e viviam marchando com os inimigos amarrados. Os germânicos, os gauleses, que são os franceses atuais, né? Os asiáticos do Oriente Médio, os africanos do Norte, os lusitanos espanhóis antigos, os britânicos foram derrotados pelos romanos e eles eram levados em praça romana para ser um espetáculo. Então Jesus, quando morreu na cruz, triunfou sobre esses poderes e essas autoridades do mal, os despojou e fez eles um espetáculo público, ou seja, eles foram derrotados, humilhados e levados em cativeiro. Romanos 13, de 12 a 14, diz assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença, ou seja, briga e inveja. Ao contrário, não façam essas coisas. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Deixa de lado as obras das trevas. Temos que agir com decência. Não em orgia, não em bebedeira, não em imoralidade sexual, não em depravação sexual, não em desavença ou brigas, né? E sem inveja. Não satisfaça os desejos da carne. Isso que Romanos está dizendo. Paulo em Romanos 13, versículo 12 a 14. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é viver de qualquer jeito,
igreja de qualquer jeito, abrir a Bíblia de qualquer jeito, falar de qualquer jeito. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Só os servos fiéis serão perseguidos. Os outros que envergonham, não. Eles são do diabo, são filhos do inimigo. Salmos 91, versículo 2. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Confiar em Deus nas tentações, nas lutas, nas provações. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Estejam alertas e vigiem, ou seja, abram o olho. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge e procura a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Efésios 6, de 13 a 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho de paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito, que ninguém quer que você leia, que dá preguiça de ler. Palavra de Deus. Espada do Espírito. Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, todas as pessoas, oração por todos os irmãos, todos os santos que somos santificados. João 12, 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O diabo, chegou a hora dele ser julgado. Isso aí veio com a vinda de Cristo. Os últimos dias, com a vinda de Cristo, e aguardamos o retorno de Jesus. Jesus voltará nas nuvens. Então vai ser julgado este mundo, você, e o príncipe deste mundo será expulso. Julgamento de Deus, Jesus vai julgar e amarrar o diabo. 1 João 5, versículo 4 a 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vence o mundo. Quem não crê, condenado. Mateus 16 a 18. Jesus falando com Pedro. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou em outras versões, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Satanás e seus demônios tentam atacar a igreja, o dragão e os seus anjos, e as estrelas do céu, que no Apocalipse ele arrastou 1/3 das estrelas, ou seja, 1/3 dos anjos. Eles lutam contra a igreja, mas não poderão vencer a verdadeira igreja de Cristo, que são os servos fiéis que só adoram a Jesus Cristo, que não tem outro intermediário. Intermediário entre Deus e os homens é só Jesus. Quem crê em Jesus, qualquer que seja a igreja, crê em Jesus como Salvador e o único intermediário, o Filho de Deus, esta pessoa é a verdadeira igreja de Cristo. E as portas do inferno não podem vencer. Mateus 18, versículo 18 a 20 está escrito: Digo a verdade,
tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus falou que os verdadeiros servos de Deus, quando estiverem reunidos 2 ou 3 no nome de Jesus, não é fazendo coisa errada, aí que tem que entender isso. Se tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Jesus estará no meio deles. Mas tiver 2 ou 3 pessoas que se dizem cristãs, fazendo coisa errada, Jesus não está lá. Pode ter Bíblia embaixo do braço, roupa de crente, cara de crente, falar como crente, mas Jesus não vai estar no meio dele, não. Só se tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Aí, se for no nome de Jesus, aí o que eles ligarem será ligado. O que eles desligarem será desligado. Se concordarem sobre esse assunto, qualquer assunto, em nome de Jesus, não por ser crente, mas em nome de Jesus, coisas em conformidade com o que Deus fala, com a palavra dele, se não tiver nenhuma heresia, aí Deus, Pai, fará acontecer. Isso tem que ser bem entendido. Continuando o versículo de batalha espiritual. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus veio à terra para que tenhamos vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Qualquer ação de morte, roubo, destruição, morte de qualquer coisa contra uma pessoa, isso é obra do diabo. Ele é o ladrão. Jesus veio para que tenha vida e vida plena. Em Romanos 7, 21 a 23 está escrito: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Nossa mente quer seguir as leis de Deus, fica feliz em ouvir a palavra de Deus, mas a carne, o corpo, quer o prazer. Essa é a luta. Luta contra os prazeres, contra tentações, luta mental, luta no corpo. Às vezes a pessoa sente opressão, às vezes a pessoa sente que está em guerra, um ambiente estranho. Guerra espiritual e também a guerra contra a carne. Guerra contra os espíritos malignos, os espíritos que enganam, os espíritos do diabo. Guerra contra eles e também contra a nossa carne, que só quer fazer coisas que deem prazer. Não importa como, quando e porquê. Mas a nossa mente, os que seguem a Jesus, tem prazer na lei de Deus. Então isso é uma guerra do corpo contra o espírito. Romanos 8, de 6 a 9 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quer prazer, não vai agradar a Deus. Prazer acima de tudo, hedonismo, né? Não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito de Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pode ter Bíblia embaixo do braço, roupa de cristão, falar como cristão, tentar agir como cristão, mas se o Espírito de Cristo
não está nesta pessoa. Essa pessoa é um farsante e é dominado pela carne. Aí você vê escândalos de pessoas que se dizem cristãos, foram dominados pela carne. Aqui diz que não está sob o domínio. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito habita em você. Se o Espírito não habitar em você, aí a carne vai ganhar, vai governar você. Lucas 10, 18 a 20. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Os discípulos estavam felizes porque expulsaram demônios. Jesus falou que viu Satanás caindo como relâmpago do céu, expulso. Foi a guerra que eu já mencionei aqui no início, né? O diabo e os anjos caídos foram jogados à terra, que são os deuses adorados desde a antiguidade, da pré-história. Os espíritos que apareceram para esses seres humanos. Esses anjos caídos caíram como relâmpago. Mas Jesus falou: não fiquem alegres, porque esses espíritos se submetem a vocês. Tipo, você tem poder de expulsar espírito maligno, se você for verdadeiro servo de Jesus. Se for um farsante, não. Mas Jesus falou: não alegre-se porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus, no livro da vida. Aí você tem que se alegrar. Lucas 10, 18 a 20. Mateus 26, 40 a 41. Isso aqui é interessante. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Jesus perguntou: vocês não podem orar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi o que está descrito, a nossa luta contra a carne. Nós lutamos contra seres espirituais do mal, principados e potestades demoníacas, e contra a carne. Vigie e ore, para que não entre em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Mais um versículo abordando guerra espiritual, que é o tema de hoje. Eu só falarei, como comentei no início do culto, comentarei versículos. Depois os irmãos podem voltar aí na gravação para anotar e estudar esses temas. Aqui é Daniel 10. Esse trecho é um pouco longo, mas muito interessante. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, que hoje é o Irã. A Pérsia é o atual Irã, né? Esse reino derrotou os babilônios e depois foram derrotados pelos gregos, de Alexandre o Grande, que depois foram derrotados no futuro pelos romanos. Aí a história continua, né? Estamos lá, estamos na Pérsia ainda. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste 3 semanas. Daniel, um homem de Deus, escapou da cova do leão, os amigos dele da fornalha, e ele estava triste por 3 semanas, mesmo assim. Lutas, né, da vida, né? Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio Idekel, lá na Babilônia. Ele era um prisioneiro que acabou sendo usado por reis babilônios e persas como conselheiro, como ministro, mas ele era um prisioneiro dos judeus que foram derrotados na época por Nabucodonosor. Ele estava fora da terra dele, ele estava prisioneiro, apesar de prestar serviço, ele era um prisioneiro.
Então ele estava na borda do rio Hiddekel. Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. Sua voz e das suas palavras era a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, contudo, caiu sobre eles grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força nenhuma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí com meu rosto num profundo sono, com meu rosto em terra. Ele praticamente desmaiou. Daniel, servo de Deus, desmaiou com essa visão. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre seus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Daniel estava tremendo. A gente vê o livro de Daniel e fica assim: Jesus Cristo, que homem de Deus é esse? E ele tremeu. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras, ou das suas orações. Então aqui, desde o dia que Daniel aplicou o coração dele a compreender e a humilhar perante Deus, as orações dele foram ouvidas. E esse ser apareceu para ele por causa das orações dele a Deus. Só que esse ser espiritual falou com ele a seguinte coisa: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Peraí, um rei humano resistiu a um anjo? Não. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então isso é um demônio, um espírito que dominava aquele país naquela época. Provavelmente o Deus, que é o demônio adorado por aquele povo. Esse ser viu esse anjo indo responder a oração de Daniel e foi para o combate. Nós lemos que o dragão e seus anjos revidaram ao ataque de Miguel, e eles perderam e foram jogados do céu na terra, perderam o lugar deles no céu. Então esse ser tentou impedir a vinda deste anjo. E o arcanjo Miguel teve que ir lá para combater. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias, ou seja, um futuro que até hoje. Daniel foi antes de Cristo, Isaías, né? Daniel, em torno de uns 800 anos antes de Cristo, se eu não estiver enganado. Nós estamos em 2022 anos depois de Cristo, então vamos para 2.800, 2.900 anos atrás. Então essa visão de Daniel é até para hoje, 3.000 anos. Agora vim para fazer o que vai acontecer com o seu povo nos derradeiros dias, nos últimos dias, porque a visão é para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Daniel baixou o rosto
e emudeceu. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios, então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quando a mim, desde agora, não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então esse anjo voltou para lutar contra o príncipe dos persas, o espírito demoníaco que dominava aquele povo, o Deus de minúsculo daquele povo. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, ou seja, virá um outro ser, com outro povo. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Então esse anjo voltou para lutar contra o príncipe da Pérsia, e Miguel foi lá fortalecê-lo também para o combate. Trecho interessante. Ele estava orando. Aqui diz que as orações dele, ou seja, a oração da pessoa, a oração de Daniel, era ouvida desde o dia em que ele se humilhou perante Deus e tentou entender a palavra de Deus e passou a estudar a palavra de Deus e entregou a vida para Deus. A partir dali as orações dele foram ouvidas. E nesse dele vir falar com Daniel, houve um combate com um espírito demoníaco que era chamado de príncipe da Pérsia. E depois, aí Miguel veio para o combate. E depois, com a derrota do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia, um outro ser demoníaco, com um outro povo. Então tome cuidado para quem você se ajoelha. Então sua oração é respondida. Você não pode deixar de orar. Pode ver que Daniel, que era servo de Deus, demorou 21 dias porque estava tendo um combate entre anjos e demônios, que são anjos caídos, né? Gênesis 3, de 2 a 5. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, que é Satanás, né, disse à mulher, certamente não morrereis. Ele desmente o que está escrito na Bíblia. Ele tenta profanar a palavra de Deus. Ele diz que isso aqui não é verdade. Ele diz para você não ler isso. Então Satanás falou para a mulher, a serpente, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A proposta do diabo é dizer que você não vai morrer por contrariar o que Deus fala, só que Deus disse que a alma que pecar morrerá. Satanás vem dizendo que não vai morrer. E Satanás fala que o homem é um Deus. Está claro aqui. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então tem propostas de algumas religiões que fala justamente isso, que você não vai morrer, você vai ficar mudando de nível, né? E vai voltar com um nível mais elevado e que você vai progredir para ser um Deus. Está aqui. Satanás falou isso para os primeiros humanos. Esse Gênesis 3 não acredite na palavra de Deus. Gênesis 3, Satanás está dizendo para os seres humanos, os primeiros, lá na pré-história, não acredite no que Deus fala. E segundo, você não vai morrer, vai subir de nível, né? E você será como Deus, ou seja, um Deus. Você já ouviu isso em algum lugar? Duvido que você não tenha ouvido.
Já leu alguma coisa sobre isso? Duvido que você não tenha ouvido. Isso é Satanás. Claro, no primeiro livro da Bíblia está escrito a proposta do diabo. É contra isso que temos que lutar. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Jó 1, 5 a 12. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia a Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram ao Deus no seu coração? Ele não sabia. Então, por precaução, ele oferecia holocaustos pelos pecados. Assim fazia Jó continuamente. Olha esse trecho. Jó é um livro antes de Moisés, não tinha Israel escrito aí. Esses lugares que são ditos em Jó, não se sabe direito. Acha que é antes de Abraão, ou talvez na época de Abraão. Dos patriarcas, nome de lugares que ninguém sabe direito. Aí está dizendo aqui, esse livro mais antigo da Bíblia, apesar de ele estar lá no meio, ele é mais antigo que Gênesis. Olha esse trecho. E no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Parece um disco voador, né? Aqueles seres lá, né? Rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó debalde? Porventura tu não o cercaste de sebe, a ele, sua casa e a tudo quanto tem, ou seja, de bens. Você nos faz tudo bom para esse cara? Estou contemporaneizando isso, né? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. O diabo estava lá olhando ele e falou assim, esse cara só se dá bem, né? Aí o Satanás falou, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Às vezes vem deserto para te provar, não amaldiçoe seu Deus. Então disse o Senhor a Satanás, tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Tem coisas que Deus permite. Por que acontecem certas coisas? Só na glória a gente vai saber. Tem coisa que a gente não sabe. Tem coisas que Deus permite. Mas permaneça na sua fé. Aguenta firme. Aguenta firme. Estou quase acabando. 1 Reis 22, de 15 a 28. Esse que é outra coisa assim terrível nesse versículo. Não que o versículo seja terrível, mas coisa terrível que aconteceu, dita por esse versículo. 1 Reis 22, 15 a 28. Quando acabar, quando tiver gravado, vou colocar no YouTube, tá? Que está aí na bio do nosso Instagram. Vou colocar no YouTube. Anota esses versículos que eu estou falando, tá? 1 Reis 22, 15 a 28. Olha que texto é esse. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, vindo ele o profeta, tá? O rei ia para uma guerra com Judá e Israel iam numa guerra contra a Síria. Aí eles consultaram os profetas amiguinhos do rei, falavam, você vai ganhar, você é um vencedor, aquele negócio ufanista, você é isso, você é maravilhoso, sensacional. Aí chamaram, não, chama aquele outro profeta para ver também. Então disse o rei, Micaías, Micaías é o profeta, que esse rei não gostava, Acabe. Iremos a Remote de Gileade, a peleja,
ou deixaremos de ir? E ele lhe disse assim, Micaías, olha só, o profeta de Deus mentiu, rapaz. Veja esse trecho. E vindo ele ao rei, disse Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? O rei Acabe estava consultando o profeta que ele não gostava. Depois dos outros amiguinhos dele falaram que tudo ia dar certo. Micaías foi consultado e Micaías falou, sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Aí o rei falou, peraí, tem alguma coisa errada. Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então Micaías falou, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não falei, ele nunca profetiza de mim o que é bom, senão só o que é mal. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor, olha esse trecho, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante ao Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu sairei, serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenen-Aná, chegou e feriu Micaías no queixo, e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, toma Micaías, que é esse profeta, né? E levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, coloca este homem no cárcere, sustenta-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi, povos todos. Deus autorizou um espírito de mentira para levar um rei blasfemo que não adorava a Deus, que matou os profetas de Deus, induzir esse homem mau para um fim trágico. Foi autorizado. Quem não é servo de Deus de verdade, o espírito de mentira domina essa pessoa. Falsos pastores, falsos profetas, falsas igrejas, pessoas que vão para a igreja para destruir o outro, pessoas que usam púlpito para falar coisas que não são de Deus. Mentira, prosperidade, dinheiro. Isso é um espírito de mentira que Deus deixou agir naquelas pessoas que não respeitam a Deus, mesmo sendo da igreja. 1 Reis 22, 15 a 28, um espírito de mentira se apresentou a Deus para ser usado para levar um rei ímpio, mau, maligno para um fim trágico. Que Acabe morreu, o rei. Acabe estava acostumado com falsos profetas. Quando chegou o profeta de Deus, ele ficou com raiva e mandou prender. Isso aqui foi
a pregação de hoje foi ler versículos sobre guerra espiritual. E eu vou terminar com 2 Reis 6, 17. Aqui é com Eliseu, o profeta Eliseu. E Jerusalém estava cercada. Eliseu estava com um moço, que é o ajudante dele. É um aprendiz de profeta, vamos dizer assim. E esse aprendiz ficou apavorado vendo aquele exército e falou: vamos morrer. É o fim. Acabou. E Eliseu orou, né? Estou resumindo esse versículo. Esse capítulo, que o versículo 17 tem assim: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas que estavam depois daquele exército agressor que estava cercando para invadir. E viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Além do inimigo, além do ataque do adversário, além do ataque das forças ofensoras, além daquela situação que era o fim, além daquela situação que com o olho humano o moço falou: estamos ferrados, vamos morrer, vamos ser invadidos, saqueados e mortos pelo exército do inimigo. Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos desse moço para que veja. E ele viu os exércitos de Deus atrás, na colina, cercando o ambiente, cercando aquele exército que não tinha olhos espirituais e não estava vendo. Deus atrás dele com o exército, cercando ele. Os anjos de braços cruzados assim, esperando para o ataque. O moço viu a provisão de Deus, a esperança de Deus. O que quem não tem olho espiritual não enxerga. Quem não é servo de Deus não enxerga isso. Só enxerga: estamos ferrados. Só enxerga: estamos lascados. Só enxerga: é o fim. E o Eliseu orou e os olhos desse menino viram o exército de Deus lá atrás, esperando o ataque, vendo aquele exército que atacava Israel, Jerusalém, né? O exército de Deus estava lá atrás, assim, esperando a ordem de atacar. Aí os olhos do moço viram os cavalos e carros de fogo de Deus atrás do exército que estava atacando. O exército não sabia de nada. Sabia de nada, inocente, né? Aquele exército lá, né? Ofendendo, insultando. Quando o exército cerca um povo, ele ofende o Deus daquele povo, humilha o rei, ameaça. Mas atrás daqueles ofensores estava o exército de Deus lá. Aí o anjo viu os carros de combate de Deus atrás do exército ameaçador e invencível. Então, meus irmãos, hoje eu vou botar no YouTube, que está aí na bio, tá? Se vocês quiserem seguir a gente no YouTube, ficarei feliz, tá? Hoje foi versículo sobre batalha espiritual. Se vocês forem ver o início da gravação desse culto online, anote esses versículos todos. Estude isso, tá? Sobre batalha espiritual, sobre a guerra. Nossa guerra não é contra a pessoa, é contra demônios, seres espirituais que disfarçam de anjo de luz, que tentam contato, que aparecem lá piscando para as pessoas, aparecem como às vezes seres de outro planeta que vão salvar a Terra dos humanos, né? Isso que é o discurso, né? Nossa luta é contra esses demônios. Nossa luta também é contra a carne. Mas Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Se você entregou sua vida a Jesus, o Espírito dele está em você. E ele te protege, ele te cerca, por detrás e por diante. Ele manda os anjos dele te defender.
Às vezes está numa rua perigosa, não acontece nada, porque os anjos estão lá lutando contra os demônios, que tentam botar pessoas para te roubar, assaltar, fazer violência, tá? Tem que ser como Eliseu. Senhor, abre os olhos desse povo aí. Esse povo está na carne. E os olhos espirituais se abrem. Tá? Esse foi o nosso culto de hoje. Vou fazer a oração final. E estudem batalha espiritual, guerra. Guerra contra os principados e potestades do mal. Que rondam, que circulam a terra e passeiam por ela. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Jesus Cristo, entregamos esse culto digital online para as pessoas que não puderam ir na igreja hoje. Pessoas em instituições, pessoas em hospitais, pessoas doentes, pessoas acamadas ou trabalhando, ou que ficaram tristes na igreja e não querem mais, porque algum enviado de Satanás apareceu na vida dessa pessoa e desviou essa pessoa do caminho de Deus. Essa pessoa que não olhou para ti, mas olhou para o homem. Nós pedimos, Senhor, que essa pessoa volte para a igreja, mas igreja séria que pregue a sua palavra. Não igreja de pessoas infiltradas, usadas por Satanás. Essa não, Senhor. Não deixe o diabo atrair essas pessoas para igrejas falsas. Peço, Senhor, que o Senhor conduza essas pessoas para igrejas onde tem servos de Deus de verdade, o seu remanescente fiel. Peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos dessa pessoa, como o Senhor abriu os olhos do moço, do aprendiz de profeta que andava com Eliseu, que só viu que ele estava lascado, mas a visão espiritual, ele viu que atrás da dificuldade, do obstáculo, da ofensa, da agressão e da violência que viria, estava o exército de Deus cercando. Esse exército destruiu, o exército de Deus destruiu o exército ofensor. Eu peço, Senhor, que o Senhor envie anjos para a proteção dessas pessoas. Repreenda o mal. Que essas pessoas se voltem para ti, Jesus. Que o Senhor é o único intermediário. Não há outro intermediário entre ti e Deus Pai. Nós clamamos, Senhor, pedimos cura, misericórdia, perdão de pecados. E que nenhuma violência, nenhuma doença, nenhum mal atinja a pessoa que esteja ouvindo a gente, nem nossos parentes. Repreenda o Covid, a Ômicron, essa variante. Nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Nós sabemos que no final dos tempos, pragas viriam, guerras viriam, as pessoas só queriam prazer e não vão seguir a Bíblia e vão fazer tudo ao contrário do que está na Bíblia. Isso está profetizado, sim. Em toda a Bíblia está descrito que o mal será tornado bem e o que é bem será tornado mal. Nós pedimos, Senhor, misericórdia, nos ajude, Senhor, a suportar esse tempo e pregar a Tua palavra. Nós te agradecemos. Abra os olhos espirituais de todos que estão aqui assistindo este culto online. Abre os olhos espirituais para ver o exército de Deus atrás, para que vai combater e derrotar as hostes do diabo que ficam ameaçando. Somos gratos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Boa semana, paz no teu lar, saúde. Que Deus impeça pessoas más, pessoas violentas, chegarem perto de você para agressão ou para cometer coisas ruins. Que o Senhor te proteja. Que Ele mande teus anjos para proteger a tua casa contra os dardos inflamados do diabo. Que as obras de Satanás foram derrotadas por Jesus. Entregue sua vida a Ele. Confia nele. Tá? Boa semana. Fique em paz. Entregue a sua vida a Jesus. Não desanime. Que o Senhor abra os seus olhos como abriu do servo, para você ver o exército de Deus lá nas colinas, pronto para combater por você. Boa semana, que Deus te abençoe. Até o próximo culto online. Um abraço, fique com Deus.